pastora Adriana esteve aqui, fazendo a abertura do culto. Eu achei muito interessante que parecia que nós dois tínhamos combinado. A hora que ela saiu, o pessoal, mas o que aconteceu? Parece que nós pensamos a mesma coisa. Parece que Deus nos mostrou a mesma coisa que deveria ser ministrado aqui nessa noite. E não sei se vocês lembram da abertura, ela começou dizendo assim: como está o teu nível de... O teu nível de confiança em Deus. E por incrível que pareça, esse é o tema da minha palavra aqui nessa noite com vocês. Como está o teu nível de confiança em Deus? E é interessante que esse nível de confiança que nós temos em Deus, nós só vamos saber dele. Nós só vamos poder comprovar que nós temos esse nível de confiança e ver o tamanho dessa confiança que nós temos nele quando nos vier situações adversas que vai nos proporcionar condições, que vai nos proporcionar um momento para que nós venhamos provar o nosso nível de confiança em Deus. E é incrível que esses momentos, eles vêm sobre nós. A gente querendo ou não, ele vai vir. As adversidades da vida, ela vai vir sobre as nossas vidas num momento ou outro. Para uns vem mais forte, para outros vem numa situação mais amena. Mas a adversidade vem, os problemas vêm. E é aí que é o momento de nós mostrarmos, da gente demonstrar ao Senhor o nosso nível de confiança até Ele. Às vezes nos sobrevém uma doença, um problema financeiro. Talvez você, o pai que está aqui, descobre que o seu filho está totalmente envolvido com drogas. E aí é o momento de você mostrar o seu nível de confiança. Talvez é a morte que vem na sua família. E aí é a hora que você tem que demonstrar mais ainda. Porque tem situações, adversidades que vêm na nossa vida, que tem solução, mas tem algumas que não tem. E a morte é uma delas, não tem. Essa não tem solução para ela. Ela vai vir, eu querendo ou não. Ela vai vir, e é aí nesse momento que nós precisamos demonstrar também a nossa confiança em Deus e dizer para Ele: Senhor, me dá forças para poder aceitar e entender aquilo que eu não posso mudar. E adversidades, e vai ter também momento que nós vamos estar vivendo que a culpa é de ninguém. E nós vamos ter que entender isso, é um momento que vai vir e não tem culpado, não adianta a gente procurar. E isso aí vai acontecer, acontece na minha vida, acontece na sua. Esses dias eu levei o meu melhor amigo ao médico. Não é o cachorrinho, é meu netinho, ele é meu melhor amigo. Nunca tinha ido ao médico, 6 anos de idade, ia só no UPA, quando dava uma gripe, qualquer coisa assim. Eu resolvi levar ele ao médico e fazer um check-up. E ali fez todos os exames. E a gente geralmente, mesmo sendo médico, às vezes nós somos curiosos, né? Eu não sei se acontece só comigo, mas aí nós abrimos ali aquele resultado do exame e nós vimos alguma coisa escrita lá e muito avançada, e eu entrei em desespero. Falei: meu Deus, é meu melhor amigo, como que eu vou fazer isso? Não pode ser. E naquela aí a minha esposa, a mulher sábia, ela também ajuda o esposo. Ela virou e falou assim: oi, não estou te entendendo. Cadê a sua confiança em Deus? Eu falei: opa, essa é verdade. E o que eu fiz? Eu clamei: Senhor, é agora. É o momento de eu mostrar que eu tenho confiança no Senhor e clamar pela saúde do meu neto. E foi isso que eu fiz. E eu cheguei lá, não tinha nada a ver do que eu imaginava. Mas isso serve para quê? Para nos balançar, né? Para testar o nosso nível de confiança em Deus. Eu quero repetir as palavras da pastora Adriana. Como está o seu nível de confiança em Deus? Nesse texto que nós lemos aqui, conta a história de Neemias. E geralmente nós vemos Neemias como um grande líder. E ele é mesmo, foi um dos grandes líderes ali do Velho Testamento. Neemias, ele fez algumas coisas lá que qualquer engenheiro ficava de boca aberta. Falava: mas como o cara conseguiu fazer isso? Cercou uma cidade inteira em 51 dias. Levantou um muro dessa forma. E hoje eu estou aqui e eu não quero pegar esse lado de Neemias. O lado de líder, o lado ali de um camarada que realmente fez toda a diferença.
Mas eu quero levar para um outro lado, do nível de confiança que ele teve. Quando ele recebeu toda aquela notícia do que estava acontecendo, o que é a atitude que ele teve diante dessa circunstância. E que muitas vezes é totalmente contrário do nível, daquilo, das atitudes que nós temos, quando nós recebemos alguma notícia ruim, que vai contra aquilo que nós esperamos, contra aquilo que nós jamais imaginávamos que ia acontecer. E eu tenho certeza que a maioria, para não dizer todos aqui, já passou por uma situação dessa. A Bíblia nos conta muitas histórias de pessoas que passou por isso. Jó foi um deles. Perdeu tudo. E demonstrou o nível de confiança. Davi foi confrontado quando ele aprontou ali, adulterou, matou. O próprio Jesus, quando ele recebeu a notícia de que o amigo dele tinha morrido, Lázaro, ele teve um momento ali, daí ele teve uma reação muito bacana. Sabe, então, são coisas que vêm sobre nós e que nós precisamos aprender a agir com sabedoria diante delas. Eu estou lendo um livro muito bacana. E por incrível que pareça, esse livro, o título dele é A Culpa é de Ninguém. Mas como eu tenho sido edificado, eu li ele uma vez e falei, eu vou reler esse livro. E olha que eu não sou muito de ler. Eu tenho aprendido grandes coisas ali. E naquilo que eu faço, que eu tenho como ministério, que hoje eu e minha esposa, nós somos pastores da ação social da igreja. Nós temos ali como um carro-chefe, se pode dizer, que é um instituto, onde nós recebemos ali pessoas de todas as formas. E eu faço ali, às vezes tem semana que 10 gabinetes, que eu sento com a pessoa, eu vou conversar. E é interessante que a gente vê que aquela pessoa não teve um nível de confiança suficiente para não entrar na vida que ela está hoje. 95% das pessoas que estão ali, hoje nós estamos com 60 pessoas lá dentro, 95% delas são desviadas. Desses 95%, 50% já foi pastor, já foi presbítero, já foi obreiro em alguma igreja. E quando senta ali, que eu sento com eles, vou fazer o gabinete com eles, eu viro para eles e falo assim, me conta a sua história. E eles começam a contar a história deles, e são histórias interessantes. Aí eles me contam toda a história, eu falo assim, cara, agora faz o seguinte para mim, vamos trazer a lembrança aqui agora, que dia aconteceu o primeiro gole? Que dia aconteceu o primeiro trago para você estar aqui hoje como você está? São coisas talvez insignificantes, tem umas sérias, mas tem coisas que são insignificantes. Mas a pessoa não teve um nível de confiança o suficiente em Deus, mesmo sendo um obreiro, mesmo sendo um presbítero, mesmo sendo um pastor, para entender que Deus era capaz de tirar ele daquela situação e fazer com que ele tivesse vitória naquele momento. E pirem, eu já recebi ali psicólogo, eu já recebi odontólogo, eu já recebi engenheiro. E todos, sem exceção, a história é a mesma. E eu não estou falando de pastor. Ontem mesmo eu recebi um pastor. E que às vezes essas situações adversas vêm sobre a nossa vida. E nós não sabemos como agir e que decisão tomar. E não foi diferente aqui na vida de Neemias. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu aprendo. Talvez para você seja insignificante, não vai fazer tanta diferença. Mas para mim sim. Fez muita diferença. Existe muita gente, você pode acreditar, que está aqui dentro da igreja, mas que a vida está uma bagunça total. Talvez acostumou. Culto submerso é uma maravilha. Ver o pastor Daniel é excelente. Eu adoro ver o pastor Daniel pregar. Aliás, todos os pastores dessa casa.
Quando me chama para ir em algum congresso, qualquer coisa, eu falo, não preciso não, lá eu tenho meus pastores. Vou ouvir eles. Não que não possa, mas é eu, tá aqui. Às vezes a pessoa costuma, né? Eu submerso, louvor muito massa, bacana. Daí a pessoa vem, mas a vida dela está ali, estagnada numa situação. Porque talvez ela não tenha noção do que Deus é capaz de fazer para poder tirar ela de tudo isso. E vai levando a vida. Vai levando a vida e deixando. E a primeira coisa que eu me deparei aqui com esse texto que nós lemos, que de algumas coisas, algumas atitudes que Neemias teve, que ele teve. E quando ele ouviu aquela toda a história de desgraça que estava acontecendo, a primeira coisa que ele fez, nós lemos, ele sentou e chorou. Chorou, pastor, chorou. Isso demonstra o que na vida de Neemias? Sensibilidade. Ele foi sensível àquele problema. E às vezes nós mesmos não somos sensíveis ao nosso. Às vezes nós temos alguma adversidade na nossa vida e nós agimos totalmente de forma insensível àquilo ali. E achamos que às vezes nós damos conta de resolver e não procuramos a Deus. Neemias chorou diante daquela circunstância. E talvez você está precisando fazer isso hoje, chorar diante das adversidades que está batendo na sua porta. E o choro, ele não é demonstração de fraqueza, é muito pelo contrário. Ou se você está sensível a essa situação que você está vivendo, e você precisa chorar, precisa se colocar diante dele. Lá no seu quarto, onde você estiver. Quantas vezes ali na empresa onde eu trabalho, eu recebo uma notícia lá do instituto, que um fulano foi embora. Eu choro ali na minha mesa, onde eu estou. Hoje eu recebi uma ligação do monitor, e ele falou para mim, o fulano está indo embora. Ele dormiu na rua, chegou bêbado e está indo embora, disse que vai para uma fazenda. Eu falei, é mentira. Deixa eu falar com ele. Eu falei com ele, por que você está assim, filho? Não faz isso não, fica aqui. Fica aqui comigo, eu amo a sua vida, você vai ter vitória. E ele chorou de uma ponta e eu chorei da outra. Então muitas vezes o choro faz parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E se você não chora, meu irmão, diante das adversidades que sobrevêm sobre você, eu quero convidar você hoje, a partir de agora, comece a chorar, se quebranta. Você vai ver que você vai ficar sensível e as coisas vão começar a acontecer de uma maneira muito clara. Segunda coisa que Neemias faz, e que às vezes nós não fazemos. E se fazemos pela metade. Ele fala assim, quando eu ouvi isso, eu sentei, chorei e estive jejuando por alguns dias. Às vezes o jejum não faz parte da nossa vida. Às vezes você fala assim, eu estou de jejum de Coca-Cola, cria vergonha na sua cara. Ah não, eu estou de jejum, eu tirei um docinho, cria vergonha, isso lá é jejum. Não, eu tirei meu chocolatinho. Que jejum? Isso não passa de um propósito fraco que você está fazendo. No início do ano eu me coloquei diante de Deus com um propósito. E foi um pouquinho de inveja da minha esposa, mas eu vou fazer. Porque o único líquido que ela toma é água. Com um propósito de um ano, não é jejum. Aí eu fiz um propósito. Durante um ano eu não vou comer arroz e nem feijão. Vence no dia 20 de janeiro. Não como nem arroz nem feijão. É jejum? Não é jejum. Quando nós estamos no projeto do imersão e passa o jejum, eu tiro tudo, meu irmão. Eu fico tomando só água. Se é 30 dias, é 30 dias. Se é 21 dias, é 21 dias. É por nós. É pelas dificuldades que nós estamos passando.
Então esquece esse negócio de propósito que você faz, é jejuar, pagar um preço mesmo em jejum, para que as coisas aconteçam na sua vida. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Às vezes nós enganamos achando que Deus age. Não, Deus não age, Ele reage à provocação que você faz. Talvez você está ali daquela forma, passando por situações difíceis, né? E Deus quer te ajudar, você resolver, quer te dar a bênção, mas você não faz nada. A não ser talvez murmurar e reclamar, que não sabe por que está sobrevindo sobre a sua vida. E Deus quer que você tenha atitudes. Eu tenho 2 filhos. Um de 32 e uma menina de 30. Estão totalmente afastados do caminho do Senhor. Eu pago um preço por eles constantemente. Eu não lamento. Eu tenho uma promessa de Deus pela vida deles. Meu filho nunca foi em uma escola de música. Toca tudo que vocês imaginar. E o Senhor me falou que um dia ele seria um louvorista na casa dele. E eu acredito. Às vezes a coisa está muito distante, mas eu continuo acreditando, orando e pagando um preço pela vida dele. Jejuando pela vida dele. Jejuando pela vida da minha filha. E sempre me colocando à disposição deles para aquilo que eles necessitam. Sabe, então, Neemias nos deu aqui o exemplo. Primeiro ele senta, chora. Depois ele determina um jejum por essa causa. O que é que você tem feito, meu irmão? Minha irmã, diante das situações adversas que aparecem na sua vida? Terceira coisa que ele faz. Ele chora, jejua e ora. Cá entre nós, quantos aqui conseguem ficar orando mesmo diante do Senhor pelo menos 1 hora por dia? Não vamos ser hipócritas. A maioria de nós fazemos aquela oraçãozinha rotineira, robotizada, que talvez ela não passa do céu, não passa do teto. Aí as coisas não acontecem, porque nós não temos coragem de se dispor, né? Jesus um dia, ele chamou 3 discípulos dele e falou assim: vamos ali, vamos orar, vamos pagar um preço ali junto comigo. E Jesus vai e fica 1 hora lá, ele retorna, topa aí dos 3 dormindo. Eu falei: o que é isso? Nem 1 hora sequer. Você pode vigiar comigo, orar, meu irmão, é realmente sair lá do mais profundo do seu coração. E não é aquela oraçãozinha só para constar, não. É você orar mesmo, se colocar diante de Deus, dizer para ele aquilo que está passando no seu coração, dialogar, conversar, bater um papo com ele. Lá em casa nós temos o hábito de todos os dias, quando a gente vai sentar à mesa, a gente ora. E a Maria, nossa filha, ela que quer comandar, ela que quer orar. Cara, você inspira com cada coisa que sai da boca dela. A espontaneidade dela, da maneira que ela orar. Tem dia que ela começa a orar, não estou brincando, ela ora 15 minutos e eu morro de fome, a minha esposa também, e ela não para. Isso para poder preparar para um almoço. E aí às vezes a gente fala assim: não, amém, amém. E ela dá uma olhadinha e fala: amém não. Sabe, e aí o que eu entendo com isso? Muitas vezes é Deus mostrando para nós o quão pouco nós oramos. Paulo nos diz que nós temos que orar sem cessar. Orar o tempo todo. Essa deve ser a minha atitude e a sua atitude. Porque quando nós fazemos isso, a gente mexe com o coração de Deus e Ele vê em nós um compromisso com Ele, de diálogo, de conversa. Se você não ora, meu irmão, passa a partir de hoje orar. Mas não é aquela oraçãozinha para constar, não. É oração mesmo, de dobrar o joelho, chorar na presença de Deus. Eu me lembro uma vez que a gente tinha feito um propósito de oração em prol de algumas coisas. E nesse propósito de oração, quando desse exatamente 23 horas e 30 minutos, aonde a gente estiver, parava tudo e ia orar.
orar durante 30 minutos. E foram algumas experiências incríveis. E eu tive uma delas. Eu tinha ido à farmácia para comprar um remédio de 23h30. O reloginho despertou e foi aquela hora. Eu tive que largar tudo ali no caixa e começar a orar. E a menina do caixa ficou olhando, o cara do balcão também ficou olhando ali aquela situação. Mas eu não me intimidei, eu orei até o final. E no final ali, 1 minuto final, eu falei: Senhor, abençoe o pessoal dessa farmácia, abençoe esse lugar, abençoe a menina do caixa, abençoe o vendedor. E aquilo ali deixou eles maravilhados com aquela situação. Sabe, então se propõe no seu coração, faça algumas loucuras. Determine ali um horário para você realmente orar em prol de você e daquilo que está sobre a sua vida, que você precisa colocar diante de Deus. Quarta coisa que ele faz, ele clama. Olha, é interessante demais. Olha como ele fala no verso 5. Ele fala assim: então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti. Às vezes nem isso nós fazemos. Às vezes nós nos sentimos indignos de nos colocarmos diante de Deus e clamar por um milagre na nossa vida. E eu quero falar para você, meu irmão, que se você é fiel com Ele, clame sem medo. Quando eu abri o exame e vi ali a situação do meu melhor amigo, do meu neto, eu clamei. Eu falei: Senhor, tua palavra diz lá em Isaías 53 que o Senhor verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E essa enfermidade, essa possível enfermidade na vida do meu neto, eu não aceito ela, o Senhor já levou. Me coloquei diante dele. Pastor, é o casamento, se coloque diante dele. Senhor, o Senhor fundou a família é sua. Foi a primeira instituição que o Senhor fundou e eu não aceito o fim da minha. Eu estou te clamando agora. Olhe, coloque a tua mão poderosa sobre a minha família. É o financeiro, pastor. Aí o bicho já pega, porque se você não é fiel no dízimo, não adianta você clamar. Se você não é fiel na oferta, não adianta você clamar. Mas se você pode ir lá em Malaquias. Senhor, tua palavra diz que é para me fazer prova do Senhor. É para me trazer o meu dízimo, eu tenho dizimado. É para me trazer a minha oferta e eu tenho ofertado. Então hoje eu estou aqui clamando pela tua misericórdia, pelo teu milagre na minha vida financeira. E isso tem que ser real na nossa vida. Tem que fazer parte de nós, do nosso dia a dia. Eu vivo essa experiência. Eu vivo essa experiência. Eu tenho 50 bocas para alimentar todos os dias. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Isso significa, sabe o quê? Em alguns dias, 15 quilos de arroz por dia. 5 quilos de feijão por dia. Tem dia que eu estou lá na empresa, eu recebo uma ligação do monitor e fala: pastor, acabou o arroz. Eu falo: vai orar, obreiro, que Deus vai providenciar. Eu saio dali onde eu estou, da minha mesa, vou para o banheiro, dobro o joelho e clamo: Senhor, aquilo lá não é meu, é seu. Acabou o arroz. Eu não tenho responsabilidade com aquilo, a responsabilidade é do Senhor. Volto para minha cadeira, o telefone toca. E alguém que Deus lá do outro lado tocou no coração dele, para que ele fosse ali e ofertasse ali aquele arroz que a gente precisa. Eu clamo. Talvez as coisas não tenham acontecido na sua vida porque você não tem clamado. Talvez está só mais ou menos. Você está indo e as coisas não acontecem. Eu tenho um Fiestinha velho. E o bicho andava todo torto.
Pneu não podia pôr novo. Aí você punha um velho, ele andava um pouquinho e começava, né? Você até dançava sem querer, que o bicho... E é incrível o cuidado de Deus. Um dia passou um irmão lá, tava lá, tudinho, um parceiro olhou aquele Fiestinha parado ali com o pneu furado, já até uns 3 dias, estacionado na porta do instituto. E ele liga para minha esposa e fala: cadê a chave do Fiesta? Ela tá comigo, tô indo buscar. O cara entrou no meu Fiestinha com o pneu murcho e saiu doidão nele por essas ruas da cidade. Atravessou a rua, a cidade praticamente, e mandou arrumar o meu carro. Tudo. Tô com 4 pneus zero. E eu já havia clamado há alguns dias: Senhor, me dá uma condição de eu arrumar meu Fiestinha. Eu cheguei lá na casa desse irmão e falei: mas cara, por que faz isso, cara? Pegou meu Fiestinha, tá, e ele virou pra mim, e ele me deu uma lição ali. E eu fui embora pra casa, e a minha esposa falou assim: você tem que ficar mais esperto. Ele virou pra mim e falou assim, não 100% com essas palavras, mas foi mais ou menos assim: pastor, eu posso fazer o que você faz? Eu posso ficar o tempo todo lá em cima daquele povo? Então peraí, deixa eu pelo menos proporcionar um pouco de dignidade para aquele que faz. Cara, isso é Deus. É pelo clamor. E essa pessoa está aqui nessa noite. Eu fico feliz que ele esteja. Sabe, então isso você precisa clamar. Se você não tem clamado, meu irmão, quero falar para você que talvez seja por isso que você tem vivido uma vidinha mais ou menos. E é em todas as áreas, é em tudo. Em todas as áreas da sua vida. Quinta coisa que Neemias fez. E é interessante, isso aqui, eu acho que deveria ser uma das primeiras. Neemias confessa o pecado do povo de Israel, dele e da sua casa. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Isaías, só não me lembro, acho que é Isaías 52, que o nosso pecado impede Deus de ouvir a nossa oração. E por talvez seja aí uma questão que as coisas não dão certo. Talvez você acostumou com um pecadinho de estimação na sua vida e você não tem coragem de confessar e abandonar. E aí não tem como, você pode orar do jeito que for, que as coisas não vão acontecer na sua vida. Porque Deus é um Deus de princípio. Aí você vai tendo o necessário. Lá no instituto até eu falo pro pessoal: se você for fiel, Deus vai te abençoar tremendamente. Porque tem coisa que Deus só dá para xodozinho. Mas se você não for fiel, Deus vai te dar o necessário. O que é o necessário? É o ar que você respira, a água que você bebe, o sol que você necessita dele. Um salarinho mais ou menos, para você comer mais ou menos. Mas não é essa vida que Deus tem para mim e para você. A palavra de Deus diz lá em João 10:10 que Jesus veio aqui para nos dar uma vida, e uma vida com abundância. E essa vida com abundância atinge todas as áreas da nossa vida. E se você não está vivendo essa vida abundante, eu quero dizer, meu irmão, que você está fugindo um pouco do propósito de Deus para você. A adversidade vem, o problema vem, mas esse problema, essa adversidade não pode te impedir de comer o melhor desse lugar. Talvez você precisa ter essa atitude hoje, se dobrar diante de Deus, confessar o seu pecado e ter convicção que a sua oração vai ser ouvida. Mas o mais incrível na história aqui de Neemias não é tudo isso que ele fez. Nós lemos no início aqui que Neemias estava ali, de repente chegou os irmãos dele e ele fez algumas perguntas. E se você ver na história, Neemias estava muito bem, pastor Sérgio.
Neemias estava vivendo maravilhosamente bem. Ele era o copeiro de um rei. Ele vivia num palácio. Nada lhe faltava. Ele comia do bom e do melhor. Ele não tinha problema algum que necessitasse ele fazer tudo isso. E aqui que entra o que eu acho mais incrível na vida de Neemias. Quando aquele povo chegou ali e contou todas aquelas adversidades, não era ele que estava vivendo, era o próximo dele. Eram pessoas que foram levadas do cativeiro e retornou. Talvez ali tinha pessoas que Neemias nem conhecia. E ele se colocou dessa forma à disposição de Deus, pagando um preço, orando e jejuando por um problema que não era talvez dele 100%. Aí vem a minha pergunta aqui nessa noite: como você tem se comportado diante da necessidade e da dificuldade do teu próximo? O que você tem feito? Qual é a atitude que você tem quando você encontra alguma pessoa precisando de alguma ajuda? Antigamente as pessoas ligavam para mim e falavam: pastor, eu encontrei uma pessoa aqui em tal lugar assim, está precisando de mais de uma cesta. Eu falei: não, pode mandar vir pegar aqui, meu irmão. Hoje eu mudei a minha maneira de falar. A pessoa liga para mim e fala: pastor, tem uma pessoa aqui assim, precisando de uma cesta. Eu viro para ela e falo assim: Deus colocou na presença dele. Foi eu ou foi você? Vai, foi eu, então ajuda. Vai lá, compra a cesta e entrega para ele. Deus pôs ele na sua vida, não foi na minha. Mas se você não tiver o dinheiro para comprar a cesta, vem aqui e pega. Precisamos, queridos, também, além de clamar pelos nossos problemas, clamar pelo problema do outro, pelo problema do nosso próximo. Tudo foi bem na vida de Neemias. Venceu todos os obstáculos. E governou. Se voltarmos lá para Jó, o que aconteceu na vida de Jó? Tudo para ele foi revelado, tudo para ele foi mudado a partir do momento que ele orou pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Talvez o que está faltando no seu coração é essa disposição de pagar um preço pelas pessoas que estão do seu lado. Eu vivo isso dia a dia. Isso me levou a me tornar um melhor pai, um melhor marido, um melhor funcionário. E como pastor, entender melhor as pessoas. Eu aprendi a valorizar o pouco que eu tenho. Então que hoje, meu irmão, Deus possa te fazer ser um Neemias nessa geração. Deus possa te fazer ser um Neemias na sua casa, na sua família, ser um Neemias na sua empresa, ser um Neemias por onde quer que você ande. Que essas qualidades, essa atitude de Neemias possa realmente mexer contigo, possa estar presente na sua vida. E aí você vai alcançar o propósito de Deus. Neemias termina aqui no versículo 11, ele dizendo assim: dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante esse homem. Esse homem era quem? O rei, qual ele servia. Se você ler o capítulo 2, ele está diante do rei um belo dia, e o rei nota que ele está triste, e pergunta para ele: o que está acontecendo contigo, Neemias? Você está um pouco triste? O que foi? E ali ele escancara o coração com o rei, fala: não era para estar, a cidade dos meus pais está assim, 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 os meus próximos ali está assim, assim, assim. E o rei vira para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? E era tudo que ele precisava, porque ele passou por tudo isso. Talvez o que está necessitando para você, meu irmão, ouvir isso de Deus: o que você quer que eu te faça? É pagar um preço como ele pagou. E Deus nunca vai fazer o que você pode fazer. Pastor nenhum vai fazer aquilo que você pode fazer. Oração de ninguém vai fazer aquilo que você pode fazer. E hoje eu quero convidar você para mudar essa rotina na sua vida, para ser diferente a partir de hoje.
Como eu disse no início, talvez a culpa é de ninguém. Mas você precisa entender isso e clamar. Depois eu vou passar esse livro para algumas pessoas e você vai ver.